Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Deixa eu apresentar ali minha esposa, Luciana. São 34 anos de casamento, né? Mais 4 de namoro e noivado. Temos 2 filhos, casados também. Temos 2 netos, né? Lindos, maravilhosos. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. E nós somos pastor ali na Igreja Batista em São Martim. Temos já um livro escrito para casais e agora no mês de junho o segundo livro será lançado também, destinado a famílias. A grande preocupação nossa há muitos anos tem sido as famílias, sobretudo famílias evangélicas, e nós temos lá na nossa igreja, temos uma classe de casais, casais adultos, casais já maduros, temos uma classe para casais jovens também, retiro de casais, enfim, temos várias programações destinadas à família, chá de mulheres, coffee break aí de homens, né? Então a gente tem essa grande preocupação. Eu fiquei muito feliz de saber que o pastor Joca desenvolve um trabalho aqui maravilhoso. Pastor, que Deus lhe use poderosamente e que a sua igreja prospere, sua vida também, né? Que aqui essas portas entrem pessoas aqui perplexas, aflitas, desesperadas, e aqui encontrem a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, a carta de Paulo aos crentes em Éfeso. Talvez o telão já esteja aí preparado para projeção. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 25. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Tem o telão, vamos lá. Vamos fazer uma leitura juntos, aqui é uma só voz, todos juntos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. E sim, unicamente que for antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus amados, queridos, todos nós, no fundo de nossas vidas, como famílias, todos nós precisamos melhorar a comunicação e a vida em família. Isso serve para todas as famílias, até porque não existe família perfeita. Isso é um mito que foi criado e continuará sendo um mito pelo resto da nossa caminhada. Não basta ter o que falar. Há muita gente que tem um pensamento muito equivocado em relação à comunicação. É preciso saber o que falar e quando falar também. Então, por isso que há sempre uma preocupação de aprendermos a nos comunicarmos de forma mais saudável, mais clara, mais objetiva. Uma coisa importante que nós precisamos saber como famílias, como homens, como mulheres,
é saber que reclamar não é a mesma coisa de comunicar-se. Gritar não é o mesmo que comunicar. Há uma diferença absurda entre um e outro. Todo o comportamento, amados irmãos, fora dos padrões normais da comunicação, ele não gera a interação dentro do contexto da família. Todo o padrão estabelecido que está fora do padrão normal de uma comunicação saudável, ele traz uma desintegração dos relacionamentos sociais dentro do contexto familiar. Laços são partidos porque a comunicação não está sendo muito bem feita dentro dos nossos lares. São mensagens que não criam pontes nas relações sociais entre marido e mulher, pais e filhos. Porque quando a comunicação não é saudável, nós vamos levantando muros dentro das nossas relações interpessoais dentro de casa e também no contexto da igreja e da família e no local de trabalho. Geralmente nós somos bons falantes, mas somos péssimos ouvintes. Temos uma dificuldade imensa de ouvir, mas gostamos de falar e de falar muito. Sobretudo as mulheres gostam de falar e falam mais do que os homens. Isso aí, sem dúvida, nós perdemos nesse campo. No jogo da comunicação, as mulheres ganham dos homens. As mulheres, elas têm uma capacidade de falar 20.000 palavras por dia. O homem só consegue chegar, no máximo, a 7.000 palavras diariamente. A mulher utiliza 2 áreas de comunicação no cérebro. Então, nós homens precisamos ser bons ouvintes, porque nós vamos gastar a munição toda de 7.000 rapidamente e ela vai ter munição para o dia todo ainda. Por isso que a mulher, quando chega em casa à noite, passa o dia trabalhando, chega em casa, ela tem muito para falar ainda, porque a munição é grande. Então, essa é a grande questão da vida, de sermos bons ouvintes. É um desafio para nós homens, mas para as mulheres talvez não seja, porque elas conseguem fazer isso. Para vocês terem uma ideia de comunicação das mulheres e dos homens, se o pastor Joca pegar aqui 5 homens e colocar naquele lado esquerdo aqui meu, e colocar 5 mulheres do meu lado direito, essas 5 mulheres, elas vão falar todas ao mesmo tempo, e uma vai entender a outra. Os 5 homens, pelo contrário, um vai falar e 4 vão ficar ouvindo, porque se todo mundo conversar ao mesmo tempo, ninguém entende o outro. Então a mulher, ela tem essa capacidade impressionante dada por Deus. Amém, queridos? Isso é inerente delas. Mas voltando para o texto. Meus amados, a família é, sem dúvida, o lugar mais complexo e belo da existência humana. Não há lugar na face da terra, no contexto relacional, mais complexo e mais belo de toda a existência humana na face da terra. Eu entendo que a família, ela é uma espécie de laboratório das emoções. É ali onde nós somos observados, conhecidos, amados na nossa totalidade humana. Ali a minha família me conhece na totalidade como homem. Na família do pastor Joca, sua família conhece ele profundamente na sua totalidade. É ali que nós retiramos as máscaras sociais e revelamos quem realmente nós somos. É na família. Não há um outro local para se fazer isso, como na família. No entanto, justamente por essa intimidade que existe dentro do lar, a família se torna também um lugar onde as feridas são mais profundas, onde as dores são mais intensas, onde as cicatrizes são mais visíveis, é no contexto da família.
Muitos lares deixam de ser aquele porto seguro, aquele local onde você pode descansar, o local onde você deseja estar quando sai do trabalho, quando larga da universidade. Porque muitos lares se tornaram um campo de batalha, um espaço que deveria ser um espaço de segurança, de paz, de serenidade, de quietude. Muitos lares se transformam em verdadeiros campos de guerra. E a causa principal, e muitas das vezes, não é, irmãos aqui, queridos, a falta de amor. É a falência da comunicação saudável dentro do contexto familiar. A Bíblia nos ensina lá em Provérbios, capítulo 18, no verso 21, que morte e vida estão na língua ou no poder dela. Então, nossas palavras, ela tem peso, ela tem densidade, ela tem consequências. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado o que falamos, como falamos e a hora que falamos. Porque se a Bíblia traz um alerta para mim, dizendo que as minhas palavras têm poder, têm densidade, têm consequências, e consequências eternas. Eu preciso ter muito cuidado com a qualidade da minha comunicação dentro de casa. Elas podem ser pedras que afundem a vida de alguém, ou elas podem ser como asas que levantem a vida de qualquer membro da família. Isso vai depender muito de como eu falo e o que eu estou falando para a minha família. Esse texto, Paulino, nós vamos mergulhar um pouquinho nele e nós vamos tentar tirar lições preciosas para nossas vidas nessa noite. Eu tenho certeza que Deus há de falar profundamente aos nossos corações. A comunicação bíblica, irmãos, ela é um fio extremamente cirúrgico que Deus ele usa para costurar corações partidos. Deus utiliza para restaurar laços que foram rompidos dentro dessa relação social entre pais e filhos. Eu costumo dizer que um dia dos pais, para muitos homens, é um dia horrível. Talvez para algumas mulheres o dia de hoje também não seja muito bom. Tudo por conta de uma relação lá no passado mal costurada, mal trabalhada entre pais e filhos. E o trauma, ele vem e atravessa a nossa vida e nós carregamos isso pelo resto da nossa existência aqui na Terra. A primeira lição que eu quero compartilhar, coloca no projetor aqui, por favor, no telão, verso 25 desse texto de Paulo aos crentes em Éfeso. Vamos repetir esse verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos... A primeira lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos é a base da cura, a verdade em amor. O texto paulino é muito claro pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Meus amados irmãos, a primeira enfermidade que nós precisamos tratar dentro do contexto familiar, se queremos de fato, queremos ter uma comunicação saudável, uma comunicação terapêutica dentro de casa que traz cura, que traz milagre nas relações sociais da família, a primeira enfermidade que precisamos tratar na nossa família, na nossa casa, é a desonestidade emocional. Muitas pessoas pensam que mentir é apenas dizer, olha, não foi eu. Não foi eu que disse isso. Ou então você negar um fato ocorrido dentro do contexto da família. Existe uma mentira, irmãos, muito mais perigosa, muito mais nociva do que eu afirmar que não fui eu que cometi aquilo, de que não fui eu responsável por aquela situação.
A mentira onde o cônjuge, seja o homem ou seja a mulher, ele afirma para o outro: eu estou bem, quando tudo está desabando no interior emocional dessa pessoa. Eu não sei se você já ouviu a sua esposa, ou talvez alguém que você conheça, e você sabe que aquela família não está bem, que estão atravessando um momento muito difícil, de adversidade profunda, e você pergunta: fulana, está tudo bem? Ela: está tudo bem, mas o semblante dela denuncia que não está bem. Então é essa a grande enfermidade que precisa ser tratada nas famílias, é a desonestidade emocional, a mentira do silêncio que grita, as meias-verdades que protegem o ego de muitas pessoas dentro das relações da família. Quando não falamos a verdade, Paulo diz aqui que nós precisamos deixar a mentira de lado e falar a verdade para cada membro da família. Quando nós deixamos de falar a verdade, nós construímos muro na relação. Nós estamos levantando muralhas nos relacionamentos sociais da família. E onde há muros, queridos? Aonde há muralhas construídas, erguidas dentro de casa, não existe comunhão. O que existe dentro do lar é vizinhança fria. Parece que não se conhecem as pessoas. Parece que somos vizinhos, e vizinhos de uma relação profundamente fria. O que nós temos visto em muitos lares no Brasil, em Pernambuco, a Paraíba, por onde eu passei, Rio Grande do Norte. É justamente isso que Paulo não recomenda. E o apóstolo Paulo, ele explica porque nós somos membros um dos outros. Se somos membros um dos outros, não pode haver mentiras. Não pode haver uma desonestidade emocional na minha relação dentro de casa, na igreja. Eu fico imaginando se uma mão de nosso corpo, ela decida esconder dos pés que ela está machucada, usando de desonestidade, em vez de falar a verdade que está ferida. E a mão resolve não afirmar para os pés que ela está doente. E o que acontece? Todo o corpo vai sofrer com aquela enfermidade escondida. Na família, quando uma pessoa mente, toda a família sofre, todo o corpo padece. Por isso que Paulo ele trata dessa forma, trazendo à tona uma ferida emocional que está escondida e que não pode permanecer escondida no campo do relacionamento familiar. Precisa ser revelada. O verbo utilizado aqui no original grego, ele, para falar de verdade, para falar desse momento que Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, significa que nós precisamos verdadejar. A palavra é essa. Verdadejar, que significa viver a verdade em transparência. Então Paulo vai muito mais profundo do que os textos que nós temos na palavra. Paulo vai lá no profundo de nossas almas e diz: olha, nós precisamos ser transparentes dentro de casa. Precisamos falar a verdade com a esposa, falar a verdade com os filhos, falar a verdade com o esposo. E falar a verdade, irmãos queridos, não é um sincericídio. Não é isso. Não é usar a verdade como uma faca para cortar o outro, porque muita gente faz isso. Não é esse o princípio bíblico. Paulo completa a colocação dele quando ele diz: falar a verdade em amor. Verdade sem amor é crueldade. E amor sem verdade é manipulação. E nós não podemos ter isso dentro de nossos lares. A cura dentro da minha família, no campo da comunicação,
A busca por uma comunicação saudável, ela começa quando nós temos a coragem de afirmar: eu errei. Fui eu que falhou. Eu cometi esse pecado. Eu cometi esse erro. Eu estou me sentindo ferida ou ferido. É quando a mulher tem a capacidade de olhar para o marido e dizer: olha, eu estou ferida. Você me feriu com suas palavras. Ou então o homem afirmar para a mulher: você me feriu com certas colocações. Mas nós temos também a obrigação de olhar para o outro e dizer: mesmo ferido, eu quero que você entenda que eu preciso de você. Eu lhe amo. E nós não podemos caminhar isoladamente. Nós precisamos ser companheiros um do outro, nos ajudarmos e fazermos nossa família crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Esse é o primeiro passo que Paulo nos diz. Abandonar as máscaras é o primeiro princípio de restauração da comunicação no lar. Segunda lição, verso 26 e 27. Coloca aqui, por favor. Vamos lá juntos? Irai-vos, não se ponha, nem deis. Meus irmãos, a segunda lição que nós precisamos aprender na busca por uma comunicação saudável é a higiene emocional. Olha o que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então Paulo começa com uma permissão surpreendente. Talvez essa permissão paulina aqui choque as pessoas quando começam a fazer a leitura desse versículo. Talvez você fique chocado quando você começa a ler esse episódio que Paulo aqui está narrando. Paulo diz: irai-vos. Paulo permite uma ira. Há uma permissão do apóstolo Paulo. Fique com raiva. Fique irado dentro de casa. Fique irado lá na sua família. Porque a ira em si, ela não é pecado. A ira em si não é pecado. É uma emoção dada por Deus para sinalizar que alguma coisa está errada na nossa família. Então eu posso me irar. E a ira é um sinal de alerta que Deus colocou no ser humano. Então, quando você tem um filho irado, um marido irado em casa, ou uma mulher irada, você tem que entender que o sinal amarelo, ele foi ligado. Alguma coisa não está bem dentro do contexto da família. Há alguma coisa que não está funcionando bem dentro da minha família. Então eu preciso agora ter muito cuidado e preciso descobrir o que é que gerou essa ira no coração do meu cônjuge ou do meu filho. O pecado não está em sentir a ira, mas como nós administramos esse sentimento na nossa vida. A grande questão aqui não é você se irar, é como você vai administrar essa ira. Por isso que Paulo diz: irai-vos, mas não. Então, como é que você está administrando a ira? Como é que você lida com ela quando você tem esse sentimento? O erro está em guardar a raiva. E a Bíblia traz um alerta: não se ponha o sol sobre... Deixa eu dar um conselho aqui para casais. Sei que tem casais aqui com mais tempo de casamento do que eu. Quando vocês brigarem, não durmam sem antes fazerem as pazes. Porque se vocês dormirem irados um com o outro, no dia seguinte, a bola de neve está muito maior. Escutem o conselho bíblico.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes do dia terminar, você precisa se reconciliar com a pessoa que você ficou irado. Por que essa urgência paulina? Paulo diz que eu posso me irar. Maravilha. Paulo me alerta que eu tenho que saber administrar minha ira. Maravilha. Mas Paulo diz que há uma urgência em resolver essa ira. Porque uma raiva, irmãos, não resolvida é como um lixo que fica dentro de casa. Se você esquecer um lixo dentro de casa, ele vai começar a exalar um mau cheiro no interior da casa, porque ele vai apodrecer, vai criar bactérias e vai transformar aquele lixo numa coisa indesejável no interior de sua casa. A mesma coisa se aplica dentro do campo dos relacionamentos. Quando nós deixamos o sol se pôr, brigados, irados com o nosso irmão, irmã, com o nosso membro da família, nós estamos assinando no mundo espiritual um contrato de entrada para o inimigo mexer nas relações da família. Você está dizendo para o diabo que, olha, você tem permissão para fazer uma bagunça na minha casa. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao... Meus irmãos, entenda o texto bíblico, pelo amor de Deus. Paulo não ia falar isso assim de qualquer forma. Paulo sabia que ele estava falando para famílias e que o diabo, quando ele tem permissão, ele traz uma confusão muito grande. A expressão aqui usada, não deis lugar ao diabo, literalmente ela significa dar um espaço, um quarto, uma oportunidade. Quando nós dormimos brigados, quando não resolvemos a nossa ira com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, nós deixamos o inimigo sentado no sofá da sala, deixamos ele sentado na cabeceira da cama. E aí as consequências são muito grandes dentro da família. Porque ele vai plantar vingança no coração das pessoas. Ele vai trazer distanciamento nas relações, na comunicação e nas relações sociais da família. Por isso que Paulo fala, olha, você pode se irar. Não deixe que terminar o dia sem resolver sua ira. Saiba administrar sua ira. E Paulo vem e completa, olha, não dê lugar ao diabo. Não permita que o diabo sente no sofá da sua sala. Não permita que o inimigo sente na cabeceira de sua cama. E traga distanciamento, esfriamento da relação da família. Que ele construa muralhas da comunicação saudável. Não permita isso. A comunicação que cura, irmãos, deixa eu dizer a vocês uma coisa, tem prazo de validade. Tem prazo de validade, pelo contexto bíblico tem prazo de validade. Pelo texto paulino tem prazo de validade. Pelo que nós lemos na palavra agora, nesse momento, tem prazo de validade. E a validade é hoje, aleluia. É para resolver, é hoje. Paulo está dizendo, é para amanhã não. Não é para deixar para a semana que vem, não. Paulo está dizendo, resolva hoje isso, em nome de Jesus. Não vá dormir com contas abertas na sua vida. Isso não significa que você resolverá todas as questões da sua família em poucas horas, em poucos minutos, não é isso que eu estou falando. Mas significa que você não deixará a hostilidade permanecer na sua casa. Você não permitirá que o inimigo tenha domínio e poder no seu lar. É dizer para o outro, não concordo com o que aconteceu. Eu fiquei magoado, minha esposa. Fiquei magoado, meu esposo. Mas eu te amo. E eu preciso de você na minha vida. Isso é muito importante, irmãos. Resolver o conflito antes do descanso noturno é um ato de fé, de esperança e de credibilidade em Deus na nossa vida. Terceira lição que eu quero compartilhar. Verso 29, vamos lá.
Dá uma lidinha ali. Vamos ler? Em uma palavra torpe. E assim transmita graça. A palavra grega aqui traduzida para torpe é sapros. E ela significa algo que está podre, estragado, impróprio para o consumo. É como uma fruta que apodrece lá na nossa cozinha. Uma banana, uma maçã. Paulo está dizendo, eu vou ser muito claro aqui para os irmãos entenderem. E sabe o que é que Paulo está dizendo? Que você e eu não podemos servir comida estragada dentro da nossa casa. Não saia de vossa boca nenhuma palavra podre, porque o texto original é sapros, e sapros significa podre. Não saia da sua boca nenhuma palavra podre. Paulo está dizendo, não sirva comida estragada para quem você ama. Não sirva comida estragada para os seus filhos. Não sirva comida estragada para a sua esposa. Não sirva comida estragada para o seu esposo. Mas, infelizmente, queridos irmãos, igreja, dentro de muitas casas, é muito comum soltarmos, verbalizarmos o que há de pior no nosso interior em momentos de raiva. Em 3 segundos de raiva, nós falamos as piores coisas para o nosso próximo. Basta 3 segundos de raiva e você vai falar coisas podres para o seu próximo, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Palavras de crítica destrutiva, tom de voz elevado, ironia, tudo isso são coisas podres que saem da nossa boca. Aí eu pergunto aos irmãos, você que é pai e mãe, você daria comida estragada para o seu filho? Você teria coragem de servir comida estragada no almoço para os seus filhos, para o seu marido? Não. É isso que Paulo está dizendo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, podre. Podre. É esse tipo de linguagem, irmãos, que causa o que nós podemos chamar de desnutrição emocional. É essa linguagem destrutiva, é essa linguagem podre que vai trazendo uma desnutrição emocional para os membros da família. Aí não há cura, não há milagre. Só há dor, sofrimento dentro do contexto da família. A comunicação curativa, ela é seletiva, ela tem 3 peneiras e Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre falar a verdade, que é o filtro da integridade. Paulo fala sobre o que é necessário, que é o filtro da sabedoria. Paulo diz que a palavra tem que edificar. Isso aqui é o filtro do amor. São 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira do que é necessário e a peneira que edifica. O que você vai falar vai edificar. O que você vai falar é em amor. O que você vai falar é verdade. Se for, meu irmão, então vai trazer graça dentro da família, em nome de Jesus. Mas se não for, fique calado. No verso 31 e 32, coloca aqui no telão, por gentileza. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sejam um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Paulo lista aqui uma série de sentimentos e atitudes que são extremamente nocivos. Ele fala ali antes, amargura, cólera, gritaria, malícia.
E depois Paulo traz para a gente 3 remédios extraordinários que precisam estar presentes no lar. Aí Paulo fala de benignidade, Paulo fala de misericórdia, Paulo fala de perdão. Esses medicamentos, esses remédios precisam estar dentro do meu lar, para que esses medicamentos combatam as enfermidades que Paulo cita antes. É um desafio. Perdão familiar não é sentimento, é uma decisão. E nós precisamos decidir perdoar, decidir andar em amor, em misericórdia nas nossas famílias. Perdoar é mudar a forma como você fala sobre a pessoa amada, seja filho ou esposa. É decidir, eu apago essa dívida na minha família. Eu quero contar uma história, mas eu vou encerrar com uma parábola chamada Parábola da Simbiose. Acho que vocês nem conhecem essa parábola, mas eu vou ensinar aos irmãos. Uma certa mulher que vivia em conflito com o marido resolveu procurar um homem muito sábio. E chegou na casa desse homem sábio, relatou tudo o que estava acontecendo na família. E ele, ao ouvir a mulher, ele pegou um pequeno vidro, um frasco transparente, com um líquido dentro, e entregou na mão dela e disse: isso aqui é veneno. Você vai colocar no café da manhã, no almoço e no jantar dele. Em 4 meses ele morrerá. E a senhora estará livre de todo o seu sofrimento. E ela pegou o vidrinho e ia saindo, ele chamou ela. Tem uma coisa, um porém. A senhora vai preparar o melhor café da manhã, o melhor almoço, o melhor jantar para ele. E vai colocar as gotas. E ela, tá certo. E foi embora. Passou-se, pastor, 3 meses. Essa mulher retornou àquele homem. E diante daquele homem sábio, ela começou a chorar, dizendo para ele que ela não queria que o marido morresse mais. Que ele havia mudado, que ele era outro homem. Ele trazia flores para ela, recitava versos de amor para ela todos os dias. E ela disse para aquele homem: eu não quero que ele morra mais. Eu estou colocando todos os dias o veneno como o Senhor mandou. E o próximo mês é o 4º mês, ele vai morrer no mês que vem. Eu não quero que ele morra, ele é um homem bom. Eu o amo profundamente. E aquele homem sábio olhou para ela e disse: ele não morrerá. Como não morrerá? Se eu venho colocando veneno todos os dias, ele não morrerá. O que eu lhe dei é água, não é veneno. Qual é a grande lição aqui? Basta mudar o seu pensamento, o seu comportamento, e você muda tudo em sua volta. Amém, queridos? E eu quero encerrar com a parábola da simbiose. Na natureza, existe algo chamado simbiose. Sim, do grego junto com. Então, sim significa junto com. Bio, que é vida. E ose é um sufixo que indica um processo. Então, se você pegar a palavra simbiose, ela é um processo de vidas que vivem juntas. No contexto do casamento e da família, é um processo chamado simbiose. Porque há vários tipos de simbiose na natureza. A gente que estuda um pouquinho, a gente sabe sobre isso. Mas eu separei 2 tipos de simbiose que eu acho que são profundamente relevantes para nós entendermos, compreendermos família.
Porque a família é uma simbiose. São vidas que estão no processo de morarem, conviverem juntas. Entenderam? Amém? Muito bem. O primeiro tipo de simbiose é a parasitária, onde um ser explora o outro. Um dos seres suga toda a energia do outro. Ele explora o outro, destrói o seu hospedeiro, porque ele quer se beneficiar apenas para si mesmo. Ele não pensa no outro. Então ele suga as energias do outro, tira todos os nutrientes do outro para si próprio, para se beneficiar. Só que tem uma coisa, o parasita, acho que ele não pensa e não percebe que quando ele destrói o outro, o seu parceiro, a sua parceira, o seu hospedeiro, significa também a sua morte. Eu não sei se dentro de algum lar aqui dessa igreja há esse tipo de simbiose, de um estar sugando as energias do outro, de um estar explorando o outro. Mas eu trouxe um outro tipo de simbiose, se chama mutualismo. Existe um ser chamado actínia dentro da natureza. A actínia, ela se fixa na concha do caranguejo. Ela se prende na concha do caranguejo. E é o caranguejo ermitão chamado. Mas vejam a sabedoria desse ser chamado actínia. Ele sabe que o caranguejo vai conduzi-lo ou conduzi-la para todos os lugares que ela deseja ir. Vai facilitar a absorção dos alimentos. E por sua vez, o caranguejo sabe que a presença da actínia na sua vida, dela estar presa no seu casco, traz um esconderijo para ele. Ele fica protegido dos seus predadores, que não conseguem enxergá-lo, porque a actínia protege ele contra os seus predadores. O que é que acontece aqui? Ambos se ajudam. Ambos se abençoam. Ambos se protegem. Ambos crescem juntos. Ambos desfrutam de tudo que tem no fundo do mar juntos. E nesses termos aqui, irmãos, da natureza, vale a pena repartir a vida, pois o benefício é de todos. Quando o marido entende a missão da mulher, quando a mulher entende a missão do marido, quando os filhos entendem a missão dos pais, a família é abençoada. A família cresce. Todos são abençoados. Todos são beneficiados. Por isso que vale a pena desenvolver o mutualismo dentro da família. Por isso que a família, o casamento, o contexto familiar é uma grande simbiose que Deus construiu. Mas muita gente não entende esse contexto da simbiose. Acham que não vale a pena crescerem juntos. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês com toda a propriedade. Vale a pena amar o cônjuge. Vale a pena ser fiel ao cônjuge. Vale a pena amar os filhos. Há um crescimento mútuo dentro de casa. Ah, queridos, quando eu olho para a minha vida, para a vida da minha esposa, essa grande simbiose que Deus fez na relação entre eu e ela e os meus filhos, eu olho lá para trás, pastor Joca, todo o início da minha trajetória com ela, do nosso sofrimento numa congregaçãozinha lá no Rio Grande do Norte.
Eu dormia no chão da congregação, porque não tinha um local para dormir. Depois foi nos dado uma casinha, um embrião da Coab. E nós forrávamos uma esteira, eu não sei como é que chama o nome daquela esteira, que parece um mato seco. Os irmãos sabem, antigos sabem o que é. Forrava no chão e ela se deitava ali, e eu sentado, e ela com o meu filho mais velho. E eu passava a noite inteira abanando os dois para os mosquitos não pegarem eles. Não tínhamos nada, pastor. Mas nós tínhamos uma simbiose chamada mutualidade na nossa vida. E hoje, para a glória de Deus, Deus nos deu muitas posses na vida. Porque a mutualidade, ela traz prosperidade da família. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?